Então, assim, se existe um assunto, um só, que eu domine, é terremoto. Aliás, um salve aí para toda a galera da USP, toda a galera do Observatório Sismológico da USP. Um salve pro meu amigão Marcelo Bianchi. Tamo junto, Marcelão. Um grande abraço para você. Toda a galera lá, porque durante a minha estadia no Observatório Sismológico da USP, um dos meus trabalhos era simplesmente instalar estações sismológicas. O Beilau, não, esse aí não, cara. Esse aí é minha dissertação de mestrado. O Beilau foi lá, deve ter ido no meu Lattes, que está aí aberto para qualquer um, e ele pegou lá, modelagem sísmica de corpos turbidíticos. Isso aí não é terremoto, isso aí é meu mestrado, foi nisso, tá? Meu mestrado foi nisso. Meu TCC é antes disso, tá? Então, esse é um principal recado hoje. Dos Paranauê dos terremotos, esse é o manjo. O resto, cara, astronomia, vocês podem me xingar, vocês podem falar que eu sou burro, imbecil e tudo. Terremoto eu não aceito, tá bom? Muito bem. Valeu aí, Natália, tamo junto, hein? Obrigado. Então vamos lá. Como que a gente começa falando de terremoto? Vou pensar aqui uma maneira legal. Não tem como não começar falando sobre a Terra, né? A Terra, que eu digo no ponto de vista da sua grande estrutura e principalmente de uma das teorias mais importantes que dominam toda essa área. Tanto o vulcão, já falei, né? Vou repetir de novo, tá? Tudo isso aqui que eu vou falar tem muito a ver com aquela live sobre vulcões, beleza? Mas então é o seguinte. Existe uma teoria que comanda tudo isso, tá? Que está por trás de tudo isso, que é a teoria da deriva continental. Então, assim, não tem como não falar de terremoto sem falar da deriva continental. O que foi a deriva continental? A deriva continental, ela foi uma ideia, foi uma teoria proposta, tá? Foi uma teoria proposta por um cara muito importante para quem estuda tudo isso, tá? O nome dele é Alfred Wegener, tá? Ele era, na verdade, meteorologista, porque é um cara que estuda o planeta, né? Então, tanto meteorologista como geofísico, como geólogo, eles estão envolvidos nisso. Então, ele propôs a teoria da deriva continental. Como que ele propôs essa teoria? Basicamente observando o planeta Terra. Se você observa o planeta Terra, você vê que a Terra parece um quebra-cabeça que foi desmanchado. Porque você olha assim, ali a costa da África, por exemplo, e a costa da América do Sul, você vê que se você ali, né, mexer com aquelas peças, elas basicamente se encaixam. Elas basicamente se encaixam. Então, observando o planeta Terra, o Alfred Wegener, que é um cara muito, mas muito importante em tudo isso, propôs então que em algum momento na história do planeta Terra, tudo isso estava junto, né? Tudo isso estava junto. Era uma única Terra. Para essa única Terra, ele deu um nome chamado Pangeia. Beleza? Muito bem. Se aparentemente tudo estava junto e agora, olhando o planeta, parece que as peças estão desencaixadas, o que aconteceu? E aí então é que veio a teoria da deriva continental, quando o Wegener propõe que as coisas, né, que o planeta Terra, na verdade, a crosta terrestre, ela é subdividida
em placas que a gente chama. Ele deu o nome de placas tectônicas, tá? E com o passar do tempo, essas placas vão derivando, por isso que a gente chama de deriva continental. Deriva é movimentar. Então elas têm um movimento do continente, beleza? E isso, aí você pode pensar assim, mas ele propôs a deriva continental simplesmente olhando para esse quebra-cabeça desmanchado que é o planeta Terra? Não. A princípio sim, mas depois, né, ele foi fazer estudos científicos, porque o Alfred Wegener, ele era um cientista. Então, ele baseou a teoria da deriva continental, ela é fundamentada em 3 coisas principais. Primeiro, rochas. Segundo, fósseis. E terceiro, no clima. Então, rocha, como que é a ideia da rocha? Se você estudar, por exemplo, tá? Vou pegar 2 exemplos aqui. Se você pegar ali as rochas dos Apalaches, que ficam na América do Norte, e as rochas que estão lá nas montanhas da Caledônia, por exemplo, você vai encontrar rochas muito parecidas, indicando que em algum momento da história da Terra, elas estavam juntas e aí separou. No que separou, parte da rocha ficou nos Montes Apalaches e parte das rochas ficou lá na Caledônia. Outra região que tem essa mesma coisa bem parecida, África com o Brasil. Então, e não só na rocha, e aí é que é legal pra caramba, para quem estuda petróleo, isso é muito importante, porque as bacias sedimentares que a gente vê lá no leste da África, que a gente chama Nigéria, Angola e tal, são muito parecidas com as bacias que a gente tem aqui na região do Brasil, Bacia de Campos, Bacia de Santos. Então, você tira testemunhos de rocha, que são rochas, que você vai lá, faz um furo e tira, e você estuda um negócio chamado estratigrafia de sequência, que mostra os tipos de rocha e como que elas foram se acumulando ao longo do tempo. Quando você faz a estratigrafia de sequência aqui no litoral brasileiro e lá na costa leste africana, você vai ver que as rochas são muito parecidas, são iguais, na verdade. Tudo isso levando a crer que elas estavam juntas num determinado momento. Beleza? Então, essa é a ideia. Um segundo ponto que ele viu, fósseis, mesma coisa. Você analisa fósseis numa região do planeta, por exemplo, aqui na costa da América do Sul, e analisa fósseis lá na África. Você vai ver que tem os mesmos fósseis. Um deles, muito legal, por exemplo, aliás, o Pirula que me desculpe, tá? Mas eu chamo de dinossauro, ele fala que não é, mas o dinossauro mais legal para mim do mundo, eu tenho ele até de brinquedo, eu tenho o brinquedo dele em casa, é o mesossauro. E o mesossauro tem ele aqui e tem ele na África. Então, fósseis, rocha e, por último, a parte do clima. Então, você consegue identificar nas rochas, você consegue identificar as mudanças climáticas que aconteceram no planeta. E, pegando e analisando testemunhos, afloramentos aqui na América do Sul e ali na costa africana de novo, ou você pode pegar qualquer outros lugares, tá? Você vê que era também, o clima era um só. Então, por exemplo, a terra do Cris lá. O Cris é da terra chamada Salto, aqui no interior de São Paulo. Lá tem uma das rochas mais legais do mundo para ser estudada, a famosa Rocha Motoné. Tem o parque lá. Não tem o parque lá na cidade? E agora tem dinossauro lá também. Tem, então. Eu já fui muito no Parque da Rocha Motoné. Aquela rocha ali, que tá aqui no interior de São Paulo, há milhões de anos atrás, ela fazia parte de uma geleira. Por isso que ela tem aquele formato, porque aquele formato da Rocha Motoné é o gelo passando por cima dela. Se você analisa a rocha, você vê a marca do gelo passando em cima dela. Isso é sensacional. Se você for lá na África, você vai encontrar a mesma Rocha Motoné que a gente encontra aqui no interior de São Paulo.
Então, mostrando que, além da rocha ser igual, o evento climático que ela passou foi o mesmo, ou seja, elas pertenciam a uma geleira única. Então isso é muito, muito legal. Aí, essa foi a ideia do Wegener, tá? Alfred Wegener propôs, então, a teoria da deriva continental fundamentada nessas evidências: rocha, fóssil e clima, além do quebra-cabeça desmontado, tá bom? Só que hoje é fácil falar isso, tá? Hoje é muito fácil falar isso. Por que que é fácil? Porque a gente tem muito dado. Então a gente tem dados de GPS de altíssima precisão e tudo mais. Porém, aliás, tem gente que não acredita nisso ainda não, né? Mas tudo bem. Na época do Wegener, isso era mais difícil ainda, porque ele não tinha dado. Então, olha que coisa interessante, pessoal. A teoria da deriva continental foi proposta pelo Wegener. Ela ficou, por muitos e muitos anos, não sendo considerada uma teoria válida. Porque o pessoal pensava, não, é impossível as massas da crosta terrestre se movimentarem dessa maneira, isso aí não faz sentido nenhum e tal. Então, o Wegener, ele foi durante muitos anos, né, dado assim como um cara maluco, entendeu? Essa sua teoria da deriva continental é um negócio que não existe e tal. Depois vieram equipamentos, né? Então, hoje a gente tem GPS de altíssima precisão instalados em pontos específicos que mostram a deriva continental acontecendo. Beleza? Até aí? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante no estudo de terremotos, tá? Por que que isso é importante no estudo dos terremotos? Pelo fato de que é no encontro das placas tectônicas, nas bordas de placa que a gente chama, que acontecem os terremotos. Tanto, não só os terremotos, como os vulcões, né? Os vulcões, eles têm um ponto a mais, porque existem vulcões que não acontecem em borda de placa, né? Existem vulcões que acontecem como hotspots, que é o caso do Havaí, por exemplo, tá? Mas terremotos, eles, na sua grande... tem terremoto, daqui a pouco nós vamos falar de terremoto no Brasil. Aguenta aí, tá? Aguenta aí. Mas, os terremotos, eles acontecem em bordas de placa. E os terremotos também ajudam a comprovar a teoria do Wegener proposta lá atrás sobre a deriva continental. Então, assim, é uma história muito legal do planeta Terra, tá? Muito legal mesmo, sobre essa ideia. E agora, a primeira treta da noite, que é a seguinte: quantos anos demorou para acontecer a deriva continental? Cris, abre lá aquele PDF que eu te mandei, que começa com 488. Aí, joga aí na tela. Então, vou colocar aqui para você. Tá aí, né? Esse aqui tem milhões de apresentações, tá? Que falam sobre a deriva continental. Eu peguei essa aqui, ela tá bem legalzinha, tá bom? Então vamos lá. Vai abaixo, desce aí. Pode ir. Tá aí o Wegener, esse cidadão aí, ó. E aqui está, ó. Aqui está a resposta. Fazendo as contas, demorou 200 milhões de anos para que tenha ocorrido essa separação. Aí, tenho certeza que o pessoal vai começar a me xingar, mas a Terra só tem 6 mil anos, Sérgio. Como que demorou 200 milhões? Então, desce mais uma aí, Cris. Mais uma. Aí, deixa aí.
com os modelos. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Com os dados atuais que a gente tem sobre deriva continental, que envolvem imagens de satélite, que envolvem dados de GPS de altíssima precisão, que envolvem milhares e milhares e milhares de terremotos registrados no mundo todo. Com tudo isso, com os modelos atuais que a gente tem, tá? Com os modelos atuais que a gente tem, você consegue montar este quebra-cabeça e retrocedendo. E aí tem um ponto muito importante. Da onde que vem, né, esses 200 milhões de anos? Pelo fato de que a rocha, ela deixa a marca nela. Então, vamos supor que demorasse 6 mil anos, tá? Vamos lá. Vamos supor que demorasse 6 mil anos para separar o continente sul-americano, né, da África. Seria uma velocidade gigantesca. Essa velocidade, ela estaria marcada nas rochas de alguma forma. Teria algum vestígio na rocha de que a rocha se movimentou nessa altíssima velocidade. Por isso que, lá no debate, para mim não tem problema nenhum, tá, pessoal? Se eles se provarem que demorou 6 mil anos, tá beleza, vai fazer o quê? Os dados mostram isso. Por isso que lá no debate eu falei para eles, peguem os dados. Que dados são esses? Pega dados GPS, é público isso, tá? É público, dados públicos. O SGS, que é o Serviço Geológico Americano, tem, tá? Peguem dados GPS, peguem dados de rocha, vai no campo, vê um afloramento. Porque se você vê um afloramento aqui na América do Sul e um afloramento lá na África, vai ter essa marca aí, em algum momento, dessa velocidade rápida de separação. Vai lá, faça uma análise de estratigrafia de sequência, porque na estratigrafia vai ficar marcado isso. Nos tipos de rocha, uma velocidade tão alta assim, ela mistura, ela cria, ela transforma rochas, então você vai conseguir detectar isso. Por isso que eu vou falar para vocês. Com os dados atuais, o que a gente tem é que demorou 200 milhões de anos para acontecer essa separação. É uma separação lenta, não é rápida. Aonde que eu vejo isso? Nos dados GPS. Aonde que eu vejo isso? Na estratigrafia feita tanto na América do Sul como na África, como nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros lugares, tá? Então, tá aí. Beleza? Isso é o que nós temos hoje. Saiu um trabalho amanhã que fala que não demorou 200 milhões de anos, que demorou 10 mil anos. Beleza. Nós que trabalhamos aí cientificamente, tá? Nós não temos torcida, tá? A minha torcida é o que os dados mostram. Se os dados mostram isso, a gente segue assim. Beleza? Então, esse é o planeta Terra. E aí tem uma coisa muito legal mesmo. Coisa que o Wegener na época não sabia. Por isso que a teoria que o Wegener propôs, ela ficou apanhando durante décadas, tá? Porque não tinha dados. Mas olha só que interessante que você faz hoje. Então, Cris, abre aí agora um negócio chamado... começa com 6072. 6072? É. Então, como eu falei, né? O Wegener ele não tinha tantos dados assim. Mas o tempo foi passando. E... com o passar do tempo, a gente teve terremotos sendo registrados no mundo todo. Então, como eu abri aqui o programa falando, eu trabalhei num observatório sismológico. Hoje você tem observatórios sismológicos no mundo inteiro. Vai lá na página 13 para mim. E, à medida que você vai registrando os terremotos no mundo todo, não só aqui, no mundo inteiro, você vai registrando terremotos.
vai registrando. E olha que incrível, por isso que o dado, pessoal, o dado, ele é sensacional. Pode mais. Mais uma. Aí, essa aí, pode deixar aí. Então, não, mais uma. Só dá mais uma aí. Pronto, tá aí.